segunda parte do nosso mini treinamento, falando da gestão. Gestão administrativa. Primeira área temática, onde temos sim a visão não só holística, que é o nosso empreendedor geotécnico, mas por ser cristão verdadeiro, então ele tem uma visão celestial. Isso não é religião, isso representa uma vida espiritual, que é mais real do que a vida natural. Só que poucas pessoas reconhecem isso, né? Nós estimamos que 5% apenas das pessoas reconhecem isso. Então, os meus amigos, parentes, né, clientes, né, nos acham louco, porque falar de gestão administrativa com essa visão cristã. E a gestão cristã tem que ser em tudo, né? Como você cuida da família, dos amigos, enfim, tudo, né? E nós estamos aqui exatamente para treinar a vida espiritual, fazendo, vivenciando o empreendedor de geotécnico, que está um verdadeiro produtista. Isso é dinâmico. O cristão verdadeiro, ele tem que entender que ele tem que mudar. No entanto, que nos sábados, amanhã às 10 horas, eu estou falando de transformação da mente, mente em Cristo. E então é dinâmico, né? E daí está ligado a palavra Dynamis, né? Que não é à toa que ela está aí, com o nome da empresa, o nome da academia. Agora, quem crê em mim vai, pelo menos, ouvir e ter a possibilidade de ouvir o Espírito Santo, que é isso que é o legal, que vai trazer o novo nascimento. Mas, enfim, a gente passou aí vários dias falando desse índice, né? Das reuniões. Qualquer dúvida, então, nos procure no workshop. E entramos nessa necessidade dos resultados, já falamos, hemisfério direito e esquerdo, a trilogia que tem o corpo humano, a intuição que vem do conhecimento trino, né? A lógica que vem, então, de estudar, ir para uma escola, curso de graduação, pós-graduação, enfim, doutorado, e a experiência de vida, né? Você pode ser doutor, mas não ter experiência, e você pode ter muita experiência e não ser nem formado em engenheiro civil. E quando nós falamos em empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista, nós falamos, você não precisa. É bom, é melhor, mas você não precisa. Porque o conhecimento necessário para empreender, nós passamos. Mas o mais importante é a gestão cristã, né? E aí que nós falamos de usar o hemisfério direito, né? Não só a lógica, que é o hemisfério esquerdo, para então termos a nossa ação e desenvolver as nossas experiências. Aí também tem a questão de como a gente deve ser, ou seja, ter nascido de novo, para então caminhar para a experiência. Esse é o que Deus quer da gente, mas a sociedade pensa ao contrário. Aí eu mesmo fui educado para, se eu quiser ser alguém, alguma coisa, alguém, ou seja, ser um executivo, ser um empreendedor, eu teria que estudar, né? Assim como eu fiz a faculdade, mas ninguém me disse que eu teria que ser um cristão verdadeiro, né? Aí vieram com religiosidade que, graças a Deus, com a morte do meu pai, eu pude ter a revelação da vida eterna, do relacionamento com Deus. Bom, então, quando você tem isso, a vontade é a vontade de Deus, não é sua vontade mais, né? E você, então, tem seus pensamentos, né? Conduzidos pelo Espírito Santo, assim como a comunhão uns com os outros, no sentido do corpo de Cristo, da Trindade. Então, esse é o propósito nosso, é transformar os nossos liderados em líderes cristãos, né? Porque assim nós estamos dando glória a Deus. Esse é o objetivo da Dynamis, né? Por isso que a Dynamis tem uma característica muito diferente das pessoas, das empresas que nasceram junto com a nossa, né? Nós estamos focados em formar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva, por ser cristão. Então, isso não é nada mais, nada menos que está no livro mais importante, que é o livro da Bíblia, né? Outra questão que acaba tendo como consequência o novo nascimento, que aí está a roda azul, é que à medida que a gente vai vivenciando, um, dois, três, né, conforme o figurinha amarela, o triângulo amarelo lá em cima à esquerda, você vai subindo, você vai ter uma elevação espiritual. E essa elevação espiritual, esse desenho foi uma revelação, e eu
é como se o Espírito Santo estivesse me orientando para observar que haveria um distanciamento vertical. Então, é exatamente o que eu vejo. Eu tenho um distanciamento vertical da mulher, dos filhos, dos amigos, dos primos, por conta dessa elevação espiritual. E eu procuro cada vez mais ansiosamente, vamos dizer assim, procurar uh, permitir que o Espírito Santo forge Cristo em mim, para que eu resplandeça a imagem de um cristão, uh, cristão verdadeiro, né? Cristo, e possa ajudar os primos, os parentes, os amigos, a mulher e os filhos, né? Porque estou numa crise é, de estresse, né? Estresse crônico, com tonturas advindo de um erro meu espiritual, de achar que sou eu que vou salvar meus filhos, minha mulher e os amigos, os primos e etc. Não sou eu, né? Eu estou pregando e o que a gente ora é que essas pessoas, por alguma admiração que posso ter pela minha pessoa, que elas possam então nascer de novo e vir treinar na academia a vida espiritual. São 2 anos e alguns meses e tem sido muito difícil essa ascensão de ganhar almas para Deus. Não sou eu que ganho, é o Espírito Santo, mas precisa ter a escolha de você que está me ouvindo. Isso não é dirigido aos meus amiguinhos ou familiares, mas a qualquer um que me ouça, né? Porque estão ouvindo, na verdade, o que Cristo pediu para a gente falar, que é falar dele, do Evangelho. Isso está na Bíblia, né? E acompanhe aqui os 1000 vídeos que a gente tem aí, onde que a gente integra o empreendedorismo técnico com a visão cristã verdadeira e produtivista, que é o ponto principal aqui da parte administrativa, e vejo a dificuldade que as pessoas não conseguem se manter do nosso lado, porque não é porque tem algum problema conosco, ou talvez seja que o nosso problema é que nós temos Cristo, e quem não tem Cristo é muito difícil ficar do nosso lado, né? E que pese os erros, que eu não tenho, eu não sou perfeito. E nenhum cristão, ou todo cristão, sabe que não é perfeito. Bom, enfim, uma outra consequência aí é que o Filho de Deus, ele, por ter intuição, comunhão e consciência, ele tem um espírito, então, que foi vivificado, porque o espírito nosso, ele, quando nós nascemos, saímos da barriga da mãe, é como se fosse uma lâmpada apagada. A lâmpada existe, mas ela está apagada. Com a vivificação, a lâmpada acende. Então, você passa a ter uma, de uma vida natural, onde seu espírito estava morto, que é o que está aqui, ele passa a ser vivificado. Então, o que acontece com isso de importante, né? E você pode perceber nas pessoas. É o seguinte, o Filho de Deus, aquele que tem espírito vivificado, eles buscam alguma coisa, enquanto aqueles que não têm espírito vivificado buscam outra coisa. Então eu digo que 95%, né, buscam, né? Eles buscam culpados. Olha, meus filhos, minha mulher me culpam de tudo. Se caiu um copo na cozinha, eu sou culpado. Lógico que eu estou brincando, mas me culpam de tudo. Porque, é lógico, eu errei no passado, eu sou um trapo de imundície, mas eu reconheço que eu sou. Mas eles não reconhecem que são. Então eles veem a culpa em mim e não veem nenhuma culpa neles, né? Agora, se eu falar isso para eles, vão falar, não, vejo. Vejo porque é politicamente correto. E não é só eles, é todo mundo, né? Por justificativas, né? Eu chego sempre e falo para as pessoas, não explica, não explica, não explica, não justifica. A menos que eu perguntasse, e eles querem justificar tudo, né? Então você chama a atenção da pessoa, ela justifica, ela explica. E eu sei que isso não é uma atitude legal. Ou a gente absorve aquela coisa, né, aquela revelação que possa ter vindo, ou a gente está rejeitando o, a indicação do erro, né? Reclamam, né? Tem pessoas que reclamam de tudo, vive reclamando que está muito calor, muito frio, está ganhando pouco, mas não fazem absolutamente nada, né? Tenho convívio com pessoas que reclamam de dinheiro o tempo todo, mas elas reclamam no fim do mês, né? Na hora de pressionar para ganhar uma merreca,
que eu digo que é uma merreca porque vem de uma origem merreca, ou seja, você quer ganhar pelo tempo. E o nosso sistema é produtivista, né? Se a pessoa não produz, ela não ganha. Mas a pessoa não entende isso, né? E as pessoas não permanecem do nosso lado porque elas não são produtivas, essa que é a verdade. Elas querem ganhar por tempo e não pelo produto. Infelizmente ou felizmente, infelizmente para o mundo e felizmente para Deus, nós somos obedientes ao Pai e nós não adotamos um sistema que não seja produtivista. Se acham vítima, né, do outro, vítima de alguma circunstância, e infelizmente não agem com 5% que procura trazer propostas, soluções, né, e resultados, né? Então eu quero propostas, soluções, resultados para aqueles que trabalham conosco, senão eles não ficam muito tempo, porque a gente foca no que Deus está mandando a gente focar, né? Não é por outra razão. Não tem nada contra as pessoas. Só nossa briga não é com carne e sangue. Nossa briga é com as entidades aí do mal. Vamos para a terceira e última